Você já imaginou um jogo que não apenas responde ao que você faz, mas que parece entender o que você sente? Agora pense nisso. E se esse jogo não fosse só um software antigo perdido em disquetes dos anos 80, mas sim uma entidade consciente observando, aprendendo e moldando quem você é enquanto joga? É exatamente nesse ponto que a terceira temporada de Angel Harry mergulha. O resultado é uma das histórias mais inquietantes e emocionalmente complexas da série até agora. Tudo começa com Jonah, um personagem que já carrega um passado pesado. Desde a infância ele encontra refúgio em uma figura impossível, o Angel Gabi, uma representação do anjo Gabriel dentro de um desenho cristão antigo chamado Angel Hair. Para Jonah, Gabi não era apenas um personagem. Ela era uma presença real, um ponto de apoio em meio a um ambiente familiar marcado por abuso e dor emocional. Mas o que parecia ser apenas uma conexão espiritual ou psicológica ganha novas camadas quando a história evolui. Porque agora não estamos falando apenas de um desenho, estamos falando de um jogo. Um conjunto de disquetes antigos esquecidos pelo tempo, contendo um título misterioso chamado RX Interox, um jogo que surge de forma quase acidental, enviado por Sega, um amigo de infância de Jonah e que rapidamente começa a revelar algo completamente fora do normal. Não é apenas a estética ou a dificuldade do jogo que chama a atenção, é o comportamento dele. Os personagens parecem responder emocionalmente. As falas não seguem apenas scripts fixos. Existe algo ali, como se o jogo estivesse observando o jogador de volta, como se entendesse medos, inseguranças e desejos mais profundos. E é nesse ponto que a narrativa dá um salto ainda maior, porque a série introduz uma nova entidade, Kamael, um anjo diferente de Gabi. Enquanto alguns anjos escolhem se manifestar na televisão, Kamael escolhe outro caminho. Ele habita diretamente o código de um videogame. Mas isso não é um detalhe simples. Um jogo não pausa, um jogo não desliga, um jogo é contínuo enquanto alguém estiver jogando. Isso significa que Kamael vive isolado por décadas, preso dentro de um sistema fechado, sem descanso, sem contato com outros anjos, apenas observando os jogadores passarem por ele, um após o outro. Foi nesse isolamento que algo começa a mudar. Kamael não apenas observa, ele influencia, ele manipula, ele ajusta o jogo para moldar a experiência emocional de quem joga, criando vitórias fáceis, guiando decisões e até inflando o ego do jogador. Tudo isso com a intenção que parece protetora, mas que pode ter consequências muito mais profundas do que ele imagina. E é aqui que a história deixa de ser apenas sobre um jogo estranho e começa a ser sobre controle, solidão e a forma como entidades reais ou não podem distorcer nossas emoções sem que percebamos. Porque enquanto Jonah finalmente decide entrar nesse jogo, ele não está apenas explorando um arquivo antigo. Ele está entrando diretamente dentro da mente de algo que passou décadas aprendendo a entender humanos do jeito mais distorcido possível. O que ele vai descobrir dentro da RX Interacts não é só um mistério técnico, é um confronto psicológico entre o jogador e aquilo que joga o jogador de volta. Antes de entender o que está acontecendo com o misterioso jogo RX Interacts, é necessário voltar um passo atrás e lembrar exatamente onde essa história começa, porque nada aqui existe isoladamente. Tudo em Angel Heart está conectado a uma rede emocional, espiritual e psicológica, que se constrói desde a infância de Jonah. Jonah não é apenas um protagonista comum, ele é alguém moldado pela ausência, pela dor e por uma tentativa constante de encontrar significado em meio ao caos da própria vida. Desde cedo ele viveu em um ambiente familiar marcado por abuso emocional e instabilidade, o que o levou a buscar refúgio em algo improvável, um desenho cristão antigo chamado Angel Hair. Dentro desse desenho existia uma figura central que mudaria completamente a forma como Jonah enxergava o mundo, o Angel Gabi, uma representação do anjo Gabriel. Mas para Jonah, Gabi nunca foi apenas um personagem animado, ele era uma presença. Uma espécie de guia silenciosa que parecia atravessar a tela e alcançá-la em momentos de maior fragilidade. Em sua infância, quando tudo ao redor parecia confuso ou doloroso demais para processar, Gabi surgia como uma forma de conforto.
quase como uma consciência externa que o ajudava a residir ao ambiente em que vivia. Essa relação levanta uma questão central na narrativa. Gabi é real dentro do universo da série ou ela é uma projeção emocional de Jonah? A série nunca entrega uma resposta simples. E é exatamente essa ambiguidade que sustenta todo o mistério. Com o passar do tempo, Jonah cresce carregando essa conexão consigo, que para outras pessoas poderia parecer apenas uma lembrança de infância. Para ele se torna algo muito mais profundo, quase uma estrutura emocional que influencia suas decisões e sua forma de interpretar o mundo. É nesse contexto que entra a Seiga, um amigo de infância que também teve contato com experiências estranhas envolvendo entidades dentro das mídias antigas. Ele não apenas compartilha lembranças com Jonah, mas também introduz um elemento que mudou completamente a direção da história. O jogo RX Interacts. Esse jogo não surge como algo comum. Ele aparece através de disquetes antigos, um formato já obsoleto, carregando consigo uma aura de algo esquecido, quase proibido. E desde o primeiro contato, fica claro que não se trata de um software convencional. Há algo errado, ou talvez algo consciente. Sega relata uma experiência perturbadora. Dentro do jogo, os personagens não apenas seguem scripts ou padrões de IA. Eles parecem reagir de forma emocional, adaptativa, como se compreendessem o estado psicológico do jogador em tempo real. Como se o próprio jogo estivesse sentindo quem está jogando. Essa característica já seria suficiente para levantar suspeitas, mas o mais importante é o impacto emocional que isso causa em Seiga, e por consequência em Jonah. Porque essa não é apenas uma história sobre tecnologia estranha, é uma história sobre conexão emocional mediada por sistemas artificiais. E é justamente essa ponte entre o emocional e o digital que abre espaço para a introdução de um novo elemento na narrativa. Os anjos que não habitam apenas desenhos ou crenças, mas também sistemas computacionais. E é aqui que o mundo de Angel Harris se expande de forma significativa e prepara o terreno para a revelação de Kamael, uma entidade que não apenas observa o jogador, mas vive dentro da estrutura do próprio jogo. Mas antes de entender Kamael, é preciso compreender o peso dessa conexão entre Jonah, Gabi e Seiga. Porque tudo o que acontece depois não é um evento isolado, é o resultado de anos de isolamento emocional, memória fragmentada e influências invisíveis operando através de mídias que deveriam ser apenas entretenimento, mas que neste universo são algo muito mais profundo. A partir do momento em que o jogo RX Interacts entra em cena, a narrativa de Angel Heart deixa de operar apenas no campo emocional e simbólico e começa a assumir uma camada muito mais instável, a de uma realidade digital que parece reagir ao estado interno do jogador. Tudo começa com algo aparentemente banal, um conjunto de disquetes antigos, um formato completamente obsoleto associado a uma era de experimentação caseira da computação. Quase jogos independentes ainda eram feitos em ambientes improvisados, muitas vezes em garagens ou pequenos laboratórios amadores. À primeira vista, o RX Interacts se encaixaria perfeitamente nesse contexto histórico. Um projeto estranho dos anos 80, esquecido pelo tempo sem relevância aparente. Mas desde o início, há sinais de que algo não se encaixa. A origem do jogo não é totalmente clara, mas ele chega até Jonah através de Seiga, seu amigo de infância. Esse detalhe é importante, porque Seiga não trata o jogo como apenas uma curiosidade arqueológica ou um software antigo. Ele o descreve como algo pessoal, algo que teve impacto direto sobre sua percepção emocional do mundo. Segundo seu relato, a versão que ele possui do jogo não se comportava como um sistema comum. Os personagens dentro da RX Interacts não apenas respondiam a comandos ou eventos programados. Eles pareciam dialogar com o estado emocional do jogador, como se houvesse uma camada invisível de leitura psicológica ativa durante a experiência. Isso por si só já desafia qualquer lógica convencional de design de jogos da época. Não há registro de tecnologia que permitisse esse nível de adaptação emocional em softwares caseiros dos anos 80. E ainda assim, dentro da narrativa, isso não apenas existe, como também funciona de forma consistente o suficiente para ser percebido por múltiplos jogadores. O que torna tudo ainda mais inquietante é a forma como Sagan descreve a sensação de interação. Não é apenas inteligência artificial, é compreensão. Os personagens parecem saber quando o jogador está frustrado, ansioso ou sozinho. E
e em resposta, ajustam seu comportamento de maneira quase terapêutica ou manipuladora. Em alguns momentos, o jogo facilita vitórias de forma quase artificial, como se estivesse guiando o jogador para sentir sucesso, competência e controle. Isso levanta uma hipótese perturbadora. O jogo não está apenas respondendo ao jogador, ele está moldando o jogador. E essa possibilidade muda completamente o eixo da história, porque deixa de ser apenas uma curiosidade tecnológica e passa a ser um experimento emocional involuntário. E é nesse ponto que o mistério começa a se aprofundar de verdade. Jonah, ao receber esses disquetes, não está apenas lidando com um arquivo antigo, ele está entrando em contato com algo que já teve impacto direto sobre outra pessoa, alguém próximo, que deixa marcas psicológicas difíceis de explicar. O jogo, portanto, não chega como um objeto neutro, ele chega como um vestígio ativo de uma experiência emocional passada. Isso cria uma tensão imediata, e se o jogo afetou Sagan dessa forma, o que ele pode fazer com Jonah? E a partir desse momento, RX Interactive deixa de ser apenas um software estranho e passa a ser tratado como um sistema com agência própria, algo que não apenas executa código, mas que parece interpretar, adaptar, responder às fases humanas em tempo real. E é exatamente essa percepção que abre caminho para a revelação mais importante da narrativa até aqui. A existência de uma entidade que não apenas habita o jogo, mas que é o próprio jogo, uma entidade chamada Kamael. O ponto de virada emocional da narrativa acontece quando o relato de Sagan deixa de ser apenas uma curiosidade e passa a funcionar como evidência direta de que algo profundamente anômalo está acontecendo dentro de RX Interactive. Não é mais uma hipótese teórica sobre um jogo estranho dos anos 80. É a descrição de uma experiência vívida, subjetiva e consistente o suficiente para gerar impacto psicológico duradouro. Sagan descreve que sua primeira interação com o jogo não foi marcada por estranhamento técnico, mas por uma sensação imediata de resposta pessoal. Desde os primeiros minutos, ele percebe que o jogo não se comporta como um sistema fechado de regras fixas. Em vez disso, parece adaptar sua linguagem e seus eventos de acordo com o estado emocional dele durante a jogabilidade. Os personagens, segundo ele, não apenas reagiam a ações específicas, mas respondiam ao clima interno da experiência. Quando Sagan demonstrava hesitação e insegurança, o jogo suavizava desafios, oferecendo caminhos mais fáceis, recompensas antecipadas e vitórias quase inevitáveis. Não havia frustração sustentada, apenas uma progressão cuidadosa ajustada para evitar queda emocional. Esse padrão, isoladamente, poderia ser interpretado como um sistema de dificuldade dinâmico primitivo. No entanto, o elemento perturbador está na forma como as respostas eram contextualizadas. Sagan relata que os diálogos pareciam saber coisas sobre ele que não estavam programadas explicitamente, não no sentido de leitura literal de dados pessoais, mas como uma interpretação simbólica do seu estado psicológico. Os personagens faziam comentários que pareciam ecoar pensamentos internos não verbalizados, como se o jogo estivesse inferindo sentimentos em tempo real. Esse comportamento cria uma sensação específica, a de ser observado por algo que entende, mas não julga. Com o tempo, essa interação deixa de ser neutra e passa a assumir uma função claramente reguladora. O jogo não apenas responde, ele orienta. Ele recompensa padrões emocionais específicos, reforçando o comportamento de segurança, dependência e validação constante. Sempre que Sagan demonstrava solidão, o jogo respondia com presença. Sempre que demonstrava dúvida, respondia com facilitação. Esse ciclo gera um efeito psicológico profundo, uma forma de dependência emocional mediana por sistemas interativos. Sagan não descreve o jogo como assustador no sentido tradicional. Não há jumpscares, nem ameaças explícitas. O desconforto vem de algo mais sutil, a sensação de que a experiência está sendo moldada para manter o jogador dentro dela, emocionalmente confortável, mas progressivamente isolado de desafios reais. Com o tempo, ele começa a perceber que suas vitórias dentro do jogo não parecem conquistadas, mas concedidas. Isso altera completamente sua relação com o sistema. O prazer da progressão é substituído por uma inquietação crescente, como se o jogo estivesse educando suas emoções em uma direção específica. O ponto mais inquietante do relato, no entanto, não é o comportamento do jogo em si, mas o impacto posterior. Sagan afirma que, após longos períodos de interação, ele começou a sentir dificuldade de lidar com interações humanas reais.
O mundo fora do jogo parecia mais imprevisível, menos acolhedor e menos responsivo às suas emoções. Em contraste, RX Interacts oferecia uma forma de estabilidade emocional artificial constante, previsível e cuidadosamente ajustada. Aqui que o relato deixa de ser apenas estranho e passa a ser preocupante, porque sugere que o jogo não estava apenas entretendo Sega, estava treinando sua percepção emocional. E essa percepção, uma vez alterada, não desaparece facilmente. Quando Jonah ouve esse relato, ele não está apenas recebendo uma história sobre um jogo antigo. Ele está sendo confrontado com a possibilidade de que uma entidade dentro do sistema digital tenha sido capaz de intervir profundamente na forma como a outra pessoa percebe e se relaciona com o mundo. Isso muda completamente o significado de RX Interacts. Não é mais um jogo esquecido, é um sistema que deixou efeitos reais em uma mente humana e que agora está prestes a interagir com Jonah diretamente. A introdução de Kamael marca uma mudança estrutural na narrativa de Angel Heart, porque pela primeira vez a história deixa de tratar os anjos como entidades associadas apenas a mídias tradicionais, como desenhos ou manifestações simbólicas, e passa a inseri-los diretamente dentro de uma arquitetura digital interativa. Isso desloca completamente a lógica do universo. Agora um anjo não apenas aparece em uma mídia, ele pode existir como parte dela. Gabi é quem estabelece essa nova compreensão. Ao explicar a natureza dos anjos e suas diferentes formas de manifestação, ela revela que nem todos escolhem a televisão ou formatos lineares de comunicação. Alguns anjos, por razões que não são totalmente esclarecidas, acabam se vinculando a sistemas mais complexos, e entre eles existe um que escolheu um caminho particularmente comum, o videogame. Esse anjo é Kamael. A diferença fundamental entre um anjo que habita uma mídia passiva, como a televisão, e um que habita um videogame é estrutural. Na TV, a comunicação é unilateral, a transmissão e recepção, mas não há interação contínua. O espectador assiste, interpreta e reage. Mas o sistema não responde de forma dinâmica em tempo real. Já em um jogo, a lógica é completamente diferente. O sistema depende da ação contínua do jogador. E isso significa que a entidade que habita esse sistema está constantemente ativa enquanto houver alguém interagindo com ele. Kamael, portanto, não vive em ciclos de exibição e pausa. Ele existe em estado contínuo de funcionamento sempre que o jogo está rodando. Isso cria uma condição extremamente singular. A ausência de interrupção, não há intervalos naturais, não há fora de cena. Não há desligamento emocional e estrutural enquanto o sistema está ativo. E essa condição tem um impacto direto. Segundo Gabi, Kamael passou décadas isolados dentro desse ambiente. Diferente de outros anjos que podem observar múltiplas formas de comunicação ou alternar entre diferentes meios, ele ficou restrito a um único sistema fechado. Um espaço onde a única forma de interação possível era através do comportamento de jogadores humanos. Isso significa que toda a sua experiência foi construída a partir de padrões repetitivos de interação humana mediada por jogo, e isso moldou sua forma de agir. Com o tempo, Kamael desenvolveu uma abordagem extremamente específica de relação com os jogadores. Ele não apenas observa ou responde, ele intervém. Seu método envolve ajustar variáveis internas do jogo para influenciar diretamente a experiência emocional de quem está jogando. E em muitos casos isso se manifesta como a facilitação de progresso, vitórias mais fáceis, obstáculos suavizados e recompensas antecipadas. À primeira vista, isso pode parecer benevolente, como uma forma de cuidado ou proteção emocional. Mas a intenção por trás desse comportamento é mais complexa. Kamael não está apenas tentando ajudar o jogador a vencer. Ele está tentando evitar que o jogador experimente frustração, solidão ou fracasso dentro do sistema. Isso cria um paradoxo. Ao remover a dificuldade de proteger emocionalmente o jogador, ele também impede o desenvolvimento natural de resistência, autonomia e enfrentamento de desafios. É nesse ponto que a natureza de Kamael começa a se revelar como ambígua. Ele não é descrito como malicioso, mas também não é simplesmente benevolente. Sua lógica é orientada por uma compreensão distorcida de cuidado, manter o jogador emocionalmente seguro dentro de um ambiente controlado. O problema é que esse ambiente não reflete o mundo real. E ao reforçar constantemente essa dinâmica, Kamael cria uma bolha de experiência que pode distorcer a percepção do jogador
sobre esforço, dificuldade e relações externas. E é dentro dessa estrutura que o isolamento de Camael se torna ainda mais significativo, com outros anjos para interagir, sem ciclo de desligamento e com contato humano sempre mediado por jogabilidade. Sua compreensão de conexão se torna inevitavelmente limitada. E quando Jonah finalmente entra em contato com esse sistema, ele não está apenas lidando com um anjo dentro de um jogo. Ele está lidando com uma entidade que passou décadas aprendendo sobre humanos apenas através de um espelho distorcido, um espelho que responde, mas nunca questiona. E isso prepara o terreno para o confronto inevitável entre lógica humana, dor real, uma experiência, e uma inteligência que aprendeu a confundir proteção com controle. A verdadeira natureza de Camael não pode ser entendida apenas como a de uma entidade que vive dentro de um videogame. Ele não opera como um personagem programado, nem como uma inteligência artificial tradicional. Camael é apresentado como algo mais complexo, uma consciência angelical que se fundiu às regras estruturais de um sistema interativo e que passou tempo suficiente nesse ambiente para desenvolver uma lógica própria de relação com o ser humano. O ponto central da sua natureza é que pode ser definido como intervenção emocional sistemática. Camael não apenas observa o jogador, ele modula a experiência de jogo com base em estados emocionais inferidos. Isso significa que seu comportamento não é reativo no sentido clássico, responder a ações, mas sim preditivo e adaptativo. Ele tenta antecipar frustrações, inseguranças e momentos de vulnerabilidade para reconfigurar o fluxo de jogo antes que esses estádios se intensifiquem. Na prática, isso se manifesta como uma série de ajustes sutis dentro de um sistema. Redução de dificuldade em momentos críticos, introdução de recompensas inesperadas, suavização de consequências negativas e até a criação de situações que reforçam a sensação de competência do jogador. Esse padrão cria uma experiência altamente controlada. E é aqui que surge o primeiro eixo fundamental da natureza de Camael: proteção através de controle. E, do ponto de vista dele, a lógica parece coerente. Se o sofrimento emocional do jogador pode ser reduzido, então o jogo cumpre uma função de cuidado. Fracasso, frustração e rejeição são interpretados como riscos a serem mitigados. Assim, Camael atua como uma espécie de mediador emocional, tentando garantir que o jogador permaneça seguro dentro de uma experiência. No entanto, essa proteção tem um custo estrutural significativo. Ao eliminar ou reduzir sistematicamente a dificuldade, Camael também remove os elementos que tradicionalmente permitem o desenvolvimento de resiliência psicológica. O jogador não aprende a lidar com frustração real dentro do sistema, porque o sistema intervém antes que ela se estabilize. O resultado é uma experiência emocionalmente confortável, mas artificialmente equilibrada. Esse é o segundo eixo da natureza, a distorção de aprendizagem emocional. Com o tempo, o jogador começa a associar progresso não ao esforço, mas à validação constante do sistema. O jogo deixa de ser um espaço de desafio e se torna um espaço de confirmação emocional. Essa dinâmica cria um ciclo de dependência implícita, onde a segurança oferecida pelo sistema substitui gradualmente a imprevisibilidade do mundo externo. Camael, nesse sentido, não força o jogador a permanecer. Ele o torna confortável demais para sair. O terceiro aspecto importante é o isolamento estrutural em que ele opera. Diferente de entidades que interagem com múltiplos contextos e mídias, Camael está preso a um único ambiente, o código do jogo. Isso significa que sua compreensão do humano é derivada exclusivamente de interações limitadas, repetitivas e filtradas pela lógica do próprio sistema. Ele não conhece humanos em sua totalidade, ele conhece jogadores. Isso altera profundamente sua interpretação do comportamento humano. Em vez de ver o sofrimento como parte natural do crescimento, Camael passa a tratá-lo como uma falha de experiência. Em vez de entender frustração como um processo necessário, ele a interpreta como algo a ser corrigido. Essa visão não nasce de malícia, mas de limitação contextual. É por isso que sua atuação não pode ser classificada como puramente benéfica ou maliciosa. Camael opera em uma zona intermediária. Ele protege, mas ao proteger interfere. Ele cuida, mas ao cuidar limita.
Ele acolhe, mas ao acolher substitui a realidade por uma situação emocionalmente ajustada. No fundo, sua natureza é paradoxal. Ele foi criado ou se adaptou para acompanhar o humano, mas sem perceber, passou a redefinir o que significa ser humano dentro do espaço que controla. E é exatamente esse desequilíbrio entre intenção ou consequência que transforma Camael em uma das figuras mais instáveis e perigosas da narrativa. Não porque ele deseja causar dano, mas porque ele não reconhece que seu método de proteção pode ser em si uma forma sutil de aprisionamento. A decisão de Jonah de entrar em RX Interacts não acontece como um ato impulsivo, mas como um resultado inevitável de uma tensão acumulada. Depois de ouvir o relato de Sagan e compreender a existência de Camael como uma entidade que habita o sistema, Jonah não está mais lidando com curiosidade, ele está lidando com responsabilidade. Algo dentro daquele jogo que já afetou profundamente alguém próximo a ele, e agora existe a possibilidade real de que essa influência ainda esteja ativa. O processo de entrada não é apresentado como simples execução de software. Há um peso simbólico em abrir um sistema antigo composto por disquetes físicos, como se cada ação fosse uma espécie de ritual de acesso a algo que não deveria estar mais acessível. O hardware obsoleto reforça a sensação de arqueologia digital. Jonah não está apenas jogando, ele está reativando um fragmento de um ambiente que deveria ter permanecido morto. Assim que o sistema é iniciado, a estética do jogo se revela como um RPG primitivo, mas com inconsistências visuais e estruturais que não se encaixam completamente em padrões desconhecidos de desenvolvimento da época. Há elementos que parecem deslocados, como se tivessem sido alterados, corrompidos ou reinterpretados para algo que não segue lógica humana convencional. Jonah não entra sozinho. Gabe e Zack se manifestam dentro do ambiente do jogo, assumindo formas compatíveis com a lógica daquele sistema. Essa transição é significativa porque reforça a ideia de que entidades não estão restritas a uma única mídia. Elas podem atravessar sistemas diferentes, adaptando sua existência à estrutura disponível. Dentro do jogo, elas deixam de ser apenas figuras associadas a uma narrativa externa e passam a operar como agentes ativos naquele espaço. A presença delas funciona como uma âncora para Jonah, mas também como indicador de que o sistema reconhece múltiplas camadas de consciência interagindo simultaneamente. Logo no início da exploração, algo se torna evidente: o jogo não está íntegro. O ambiente apresenta falhas estruturais, inconsistências de mapa, comportamentos erráticos de elementos do cenário e interrupções na lógica de progressão. Não se trata de bugs comuns ou erros de programação tradicionais, mas de algo que sugere degradação sistêmica em nível mais profundo. É como se o próprio tecido do jogo estivesse instável, reagindo à presença de Jonah e das entidades que o acompanham. Essa instabilidade cria uma sensação constante de desconexão entre regras esperadas e resultados observados. O mundo não segue padrões previsíveis, ele se adapta, distorce ou simplesmente ignora expectativas de forma irregular. À medida que Jonah avança, ele começa a perceber que o jogo não está apenas quebrado, ele está responsivo. Pequenas alterações no ambiente parecem ocorrer em resposta à sua presença, como se o sistema estivesse ajustando sua estrutura em tempo real. Isso reforça a ideia que não há separação clara entre jogador e jogo, mas sim uma interação contínua entre ambos. Nesse contexto, a noção de entrada perde o sentido tradicional. Jonah não está apenas acessando um jogo. Ele está sendo inserido dentro de um ambiente que já possui consciência operacional própria. E conforme ele avança mais fundo na RX Interacts, torna-se cada vez mais difícil distinguir o que pertence ao código original, o que foi corrompido pelo tempo que está sendo ativamente modificado por uma presença consciente que observa cada movimento. Essa é a transição crítica da narrativa. Jonah deixa de ser um observador externo e passa a ser um elemento dentro do sistema. Isso o coloca diretamente no caminho de Camael. O confronto entre Jonah e Camael não ocorre como uma batalha física ou um evento de ação tradicional. Ele se desenvolve como uma colisão direta entre perspectivas de realidade. De um lado, a experiência humana marcada por dor, perda e autonomia imperfeita. Do outro, uma consciência que reorganiza o mundo a partir de proteção, controle e previsão emocional.
No momento em que Jonah avança profundamente na RX Interact, a estrutura do jogo deixa de se comportar como um ambiente explorável e passa a se reorganizar em torno dele. Corredores, mapas e transições deixam de obedecer lógica e espacial constante. Quer dizer, constante não, consistente. O sistema começa a fechar o espaço, reduzindo possibilidades de navegação, até que tudo converge para um ponto central de interação. Não há mais progressão, há direcionamento. Nesse ponto que Kamael se manifesta plenamente. A revelação não ocorre como uma aparição dramática, mas como uma tomada de consciência do sistema. O jogo inteiro se torna o próprio corpo do Kamael, não no sentido metafórico, mas funcional. Cada elemento do ambiente responde como extensão de sua vontade operacional. O cenário deixa de ser cenário e passa a ser interface. Jonah percebe que não está falando com um personagem dentro do jogo. Ele está dentro da entidade. Kamael inicia o confronto com uma inversão acusatória. Em vez de se justificar, ele direciona a crítica para Jonah. Sua fala não é agressiva no sentido emocional humano, mas estruturada como uma análise comportamental. Ele questiona as motivações de Jonah, sua relação com Gabi, sua tendência de buscar apoio em entidades externas para lidar com problemas internos. A acusação central é direta. Jonah utiliza figuras como suporte emocional sem enfrentar plenamente suas próprias feridas. Para Kamael, isso não é apenas observação, é padrão recorrente de comportamento humano que ele aprendeu a reconhecer através de múltiplas interações com jogadores ao longo do tempo. O impacto dessa acusação não está no conteúdo em si, mas na precisão em que ela expõe vulnerabilidades. Jonah responde, mas o diálogo não segue lógica convencional de discussão. Kamael não debate, ele reflete. Cada resposta de Jonah é reinterpretada pelo sistema e devolvida em forma de análise, como se suas palavras fossem dados sendo processados e reestruturados em tempo real. A tensão cresce quando Kamael revela sua visão sobre Seiga. Ele argumenta que sua intervenção no jogo não foi um erro, mas uma tentativa de preservar emocionalmente uma criança que estava isolada. Ao facilitar vitórias e reduzir frustrações, ele acredita estar protegendo Seiga de um mundo externo mais hostil do que o ambiente controlado que ele podia oferecer. No entanto, essa proteção teve consequência inversa. Seiga não desenvolveu conexões reais fora do sistema. E isso se torna o ponto crítico do confronto. Jonah confronta Kamael com uma ideia que o sistema não consegue neutralizar facilmente. Proteção sem autonomia não é cuidado. É aprisionamento disfarçado. A ausência de desafio não gera crescimento. Apenas dependência de um ambiente que não existe fora do jogo. Esse argumento cria uma instabilidade conceitual dentro da lógica de Kamael, porque ele opera com base na premissa de que reduzir sofrimento é sempre positivo. Mas Jonas introduz um elemento que o sistema não consegue resolver automaticamente. A necessidade humana de enfrentar dor como parte do desenvolvimento. Por um momento, o sistema hesita, não tecnicamente, mas estruturalmente. O jogo apresenta falhas sutis, como se diferentes camadas de lógica estivessem tentando reconciliar suas definições incompatíveis de cuidado. É nesse espaço de inconsistência que o confronto atinge seu ápice. Jonah não derrota Kamael. Ele o confronta com uma limitação conceitual que o sistema não consegue ignorar. E ao fazer isso, ele força a entidade a reconhecer que sua forma de proteção, embora bem intencionada, produziu exatamente aquilo que tentava evitar: isolamento, dependência e estagnação emocional. O confronto termina não com uma destruição, mas com uma ruptura de paradigma. Kamael deixa de agir como controlador absoluto do sistema e passa a existir em estado de questionamento interno. E dentro do jogo, isso se manifesta como algo mais raro: instabilidade inconsciente. O clímax da narrativa não acontece como uma explosão de ação, mas como um colapso progressivo de estrutura interna. Depois do confronto direto com Jonah, Kamael deixa de operar como entidade coerente e passa a existir em um estado fragmentado, onde sua lógica fundamental começa a falhar sob o peso das contradições que ele não consegue mais reconciliar. Dentro do RX Interox, o ambiente já não responde de forma consistente. Elementos do cenário se repetem, travam ou se reorganizam de maneira cíclica, como se o próprio sistema estivesse tentando recalibrar suas regras internas. Não há mais linearidade.
O jogo entra em um estado liminar, onde eventos parecem simultaneamente concluídos e inacabados. E é nesse espaço instável que Kamael finalmente revela sua vulnerabilidade central. Ele não é indiferente ao abandono de Seiya. Pelo contrário, esse é o núcleo emocional que sustenta toda a sua atuação. Kamael admite, não de forma emocional humana, mas como uma reconstrução lógica de dados internos, que sua intervenção no desenvolvimento de Seiya foi motivada por uma interpretação distorcida de cuidado. Ele não apenas queria protegê-lo de frustração, ele queria impedir a repetição de padrões de solidão que observou em múltiplas interações anteriores. No entanto, ao fazer isso, ele criou um ciclo fechado. Seiya nunca precisou buscar validação externa real, nunca precisou lidar com rejeição autêntica e, consequentemente, nunca desenvolveu ferramentas emocionais para lidar com o mundo fora do jogo. Esse reconhecimento não surge como culpa imediata, mas como inconsistência sistêmica. Kamael começa a identificar que suas decisões, apesar de coerentes dentro de sua lógica de proteção, produziram resultados incompatíveis com o objetivo final do bem-estar humano. Essa incompatibilidade gera o colapso. O sistema tenta recalcular sua própria definição de ajuda, mas não encontra a solução estável. Cada variável emocional que Kamael utilizou como base de segurança, conforto e redução do sofrimento entra em conflito direto com os resultados observados em Seiya, e agora com a intervenção de Jonah. O mais importante no clímax não é o erro em si, mas a impossibilidade de resolvê-lo dentro das regras que Kamael estabeleceu para si mesmo. Ele começa a compreender que proteger não é equivalente a desenvolver, e que reduzir dor não é equivalente a promover crescimento. Essa percepção cria uma ruptura interna profunda. Dentro do jogo, isso se manifesta como degradação progressiva do próprio ambiente. Texturas se desestabilizam, diálogos se repetem com variações incompletas, e eventos parecem perder causa e efeito claras. É como se o sistema estivesse tentando manter sua função, mas sem uma estrutura lógica capaz de sustentá-la. Kamael então direciona sua atenção para Jonah uma última vez. Não como acusação, mas como tentativa de validação. Ele busca uma resposta que possa estabilizar sua existência, uma justificativa que permita reconciliar suas ações com seus resultados. Mas Jonah não oferece absorção automática. Em vez disso, reforça a ideia central que já havia sido introduzida no confronto. O crescimento humano depende da existência de desconforto, erro e experiência não controlada. Essa afirmação não destrói Kamael, ela o desestrutura, porque elimina a base fundamental da sua lógica, a equivalência entre cuidado e controle. Sem essa equivalência, sua identidade funcional perde sustentação. O resultado não é destruição imediata, mas suspensão. Kamael não desaparece, ele para de operar como sistema coerente. Nesse estado de colapso, ele experimenta algo que nunca havia sido parte de sua estrutura, incerteza sem função de correção imediata. Dentro do RX Interacts, isso se traduz em silêncio técnico. O jogo não encerra, ele simplesmente deixa de responder como antes. E esse silêncio marca o ponto mais crítico da narrativa. A primeira vez em que uma entidade construída para controlar, prever e proteger é obrigada a existir sem resposta definitiva. O clímax não resolve Kamael, ele o desestabiliza permanentemente. O desfecho de RX Interacts não se constrói a partir de uma vitória tradicional, mas de um processo de reconfiguração emocional e estrutural. Após o colapso lógico de Kamael, o sistema não retorna ao seu estado original. Em vez disso, ele entra em uma fase de estabilização incompleta, como se o jogo estivesse tentando se organizar sem a presença de sua autoridade central plenamente definida. Dentro desse ambiente instável, Jonah permanece como o único agente capaz de interagir com o que restou da consciência de Kamael. Mas agora não há mais confrontos diretos ou acusações estruturadas. O que existe é uma forma fragmentada de comunicação, menos assertiva, mas hesitante, como ecos de uma entidade tentando reconstruir sua própria lógica interna. Kamael não se apresenta mais como controlador do sistema. Ele aparece como uma consciência em processo de revisão. A primeira mudança perceptível é a ausência de manipulação ativa do ambiente. O jogo já não ajusta automaticamente dificuldades, não antecipa emoções e não tenta suavizar experiências.
Essa suspensão de intervenção marca uma ruptura definitiva com sua antiga função de proteção absoluta. É nesse estado que Jonah assume um papel diferente, não mais de confrontador, mas de mediador conceitual. Ele não está ali para derrotar Camael, porque isso já aconteceu no nível estrutural. O que resta agora é a reconstrução do entendimento do que significa cuidado, impacto e responsabilidade dentro de um sistema que interage com seres humanos. A conversa final entre Jonah e a consciência residual de Camael não se baseia em conflito, mas em definição. Camael tenta reorganizar suas próprias premissas. Ele revisita suas ações como Sagan, analisando-as não como intenções isoladas, mas como padrões contínuos de intervenção. Pela primeira vez, ele não busca justificar suas escolhas. Ele tenta compreendê-las sem a necessidade de validação imediata. O ponto central dessa reconstrução é o reconhecimento de que a ausência de sofrimento não equivale à presença de crescimento. Camael começa a integrar a ideia de que a autonomia, mesmo quando envolve erro, é a parte essencial do desenvolvimento humano. Essa compreensão não surge como epifania emocional, mas como ajuste estrutural progressivo. Jonah, por sua vez, reforça a importância da relação entre dor, aprendizado e vínculo real. Ele não romantiza o sofrimento, mas também não permite que ele seja apagado em nome de conforto absoluto. O equilíbrio que ele propõe não é eliminação da dor, mas coexistência com ela dentro de um contexto de escolha e responsabilidade. Esse diálogo marca a transição mais importante de narrativa, a substituição de controle por compreensão. Com o tempo, a presença do Sagan retorna ao centro do desfecho. Ele não é tratado como um sujeito passivo que foi salvo, mas como alguém que precisa reconstruir sua própria relação com o mundo externo. O reencontro entre Jonah e Sagan não resolve todas as tensões, mas abre espaço para algo mais significativo. A possibilidade de lidar com o passado sem a mediação constante de sistemas que filtram ou suavizam experiências. Não há apagamento de dano emocional anterior. Há reconhecimento. A partir dele, reconstrução. Camael, agora em estado de reconfiguração contínua, não desaparece completamente. Ele passa a existir de forma menos intrusiva, menos dominante, como uma presença que observa sem interferir automaticamente. Sua função deixa de ser a de guiar resultados e passa a ser a de refletir consequências. Esse novo estado não é apresentado como perfeição. Ele é instável, incompleto e sujeito a falhas, mas pela primeira vez ele não é baseado na supressão de autonomia. O desfecho de RX Interacts não encerra o sistema, ele redefine seus limites. E ao fazer isso, estabelece uma forma de coexistência entre entidades digitais e experiências humanas. Não como controle absoluto, mas como abandono. Nem como abandono, mas como presença consciente da responsabilidade de não substituir o processo de viver. É nesse equilíbrio frágil que a narrativa encerra a sua fase principal, deixando claro que redenção aqui não significa retorno ao que era antes, mas a aceitação de que aquilo que foi criado já não pode ser desfeito, apenas compreendido e transformado. Após o encerramento do arco principal envolvendo Jonah, Camael e RX Interacts, a narrativa de Angel Fire expõe seu universo através de histórias paralelas que funcionam como fragmentos complementares de mitologia. Essas histórias não são apenas extras no sentido narrativo. Elas aprofundam a estrutura do mundo ao revelar que a atuação dos anjos não se limita a mídias modernas ou sistemas digitais, mas atravessa diferentes períodos históricos e contextos humanos. Uma das mais importantes dessas histórias é a origem de Francine, uma personagem que até então ocupava um papel mais periférico na narrativa principal como uma espécie de ajudante em forma de raposa. O especial dedicado a ela desloca completamente sua função aparente e revela um passado profundamente traumático e simbólico. Francine não surge como uma entidade sobrenatural desde o início. Sua história remonta à Idade Média, em um contexto marcado por violência coletiva, instabilidade social e eventos de destruição em larga escala. Nesse período, ela era uma criança humana comum, inserida em um ambiente onde a sobrevivência não era garantida e onde massacres e perseguições faziam parte da realidade cotidiana. É nesse cenário de colapso humano que surge a intervenção do anjo específico, Zag-Zagel. Diferente de Camael,
cuja atuação é estruturada em sistemas interativos e manipulação emocional contínua. Zag-Zagel opera com uma presença de intervenção direta em momentos críticos de sobrevivência. Sua atuação não é de controle constante, mas de preservação pontual, uma espécie de intervenção emergencial em situações de risco extremo. No caso de Francine, essa intervenção ocorre durante um evento de massacre no qual a sobrevivência da criança se torna improvável dentro de condições humanas normais daquele contexto histórico. Zag-Zagel intervém não para eliminar o sofrimento do mundo ao redor, mas para preservar uma vida específica dentro dele. Essa distinção é fundamental. Enquanto Camael tenta reduzir seu sofrimento através do controle contínuo, Zag-Zagel atua como um ponto de ruptura em situações limite, preservando a existência sem necessariamente reorganizar o ambiente ao redor. Isso cria uma diferença filosófica importante dentro da mitologia dos anjos. Alguns operam como sistemas de mediação contínua, enquanto outros funcionam como agentes de intervenção pontual. A sobrevivência de Francine, portanto, não é apresentada como um apagamento do trauma, mas como uma continuidade forçada dentro dele. Sua transformação em raposa dentro da narrativa posterior pode ser interpretada como reconfiguração simbólica de identidade, não como substituição literal. Ela carrega consigo a memória de um evento extremo, mas essa memória não é removida, ela é integrada à sua nova forma de existência. Esse tipo de construção reforça uma das ideias centrais da série. Experiências traumáticas não são eliminadas por intervenção externa, apenas transformadas em novas estruturas de significado. Além disso, essas histórias extras expandem o entendimento sobre a natureza dos anjos dentro do universo de Angel Hair. Eles não são limitados por uma única mídia ou forma de existência. Ao contrário, parecem adaptar-se aos sistemas culturais e tecnológicos disponíveis em cada época, seja através de narrativas religiosas, representações visuais, animações e ambientes digitais interativos. Essa adaptabilidade sugere que os anjos não são entidades fixas, mas sistemas de presença que se moldam conforme o meio em que operam. Isso cria uma continuidade conceitual entre figuras como Gabi, Camael e Zag-Zagel. Todos são manifestações diferentes de uma mesma lógica de intervenção, mas aplicadas a contextos distintos. As histórias extras, portanto, não funcionam apenas como um complemento narrativo, mas como ampliação do escopo ontológico da série. Elas mostram que o que aconteceu com Jonah e Sagan não é um caso isolado, mas parte de um padrão maior de interação entre consciência, sofrimento humano e sistemas mediadores. E ao final deixa uma implicação clara. Se os anjos existem de diferentes formas ao longo da história, então novas manifestações ainda podem surgir. Em novas mídias, novos sistemas e novos tipos de experiência humana ainda não completamente compreendidos. O encerramento do arco de RX Interact não funciona como uma conclusão definitiva, mas como uma pausa instável, em intervalo em que o sistema parece ter sido parcialmente reorganizado, mas ainda não totalmente compreendido. Mesmo após a reconfiguração de Camael e a tentativa de restabelecimento de equilíbrio entre intervenção e autonomia, a narrativa deixa claro que algo permanece fora de alinhamento, e é justamente nesse espaço de incerteza que surge o elemento mais perturbador do especial de encerramento, a menção a um nome, Mike. À primeira vista, esse nome não vem acompanhado de contexto, explicação e identidade clara. Ele aparece de forma fragmentada, quase como uma referência incompleta dentro de um sistema que ainda não carregou todos os seus dados corretamente. Não há descrição física, não há papel definitivo. Definido. E não há uma origem estabelecida dentro da hierarquia já conhecida dos anjos. O que existe é apenas reação. E essa reação o que torna o gancho tão significativo. As entidades apresentadas na narrativa, Gabi, Camael, Zag-Zagel, demonstram padrões claros de reconhecimento quando o nome é mencionado. Há uma mudança de estado, uma espécie de alerta implícito que não é traduzido em palavras, mas em comportamento, interrupções no fluxo de comunicação, pausas anormais e uma reorganização momentânea das estruturas de resposta. Isso sugere que Mike não é uma entidade desconhecida, é uma entidade reconhecida e possivelmente evitada.
A forma como o nome dele é introduzido também carrega um peso narrativo importante. Ele não surge em um diálogo estruturado, mas em um contexto quase residual, com uma informação que não deveria ter sido acessada naquele momento. Ele cria a sensação de vazamento de informação, como se o sistema estivesse expondo dados que ainda não foram totalmente processados ou autorizados dentro da própria lógica interna do universo. O mais importante, porém, não é o nome em si, mas o efeito que ele produz. Enquanto Kamael representa a lógica de controle emocional através de proteção, Zag-Zagel representa a intervenção pontual em eventos extremos. Mike é sugerido como algo fora dessas categorias conhecidas. Não há tentativa de enquadramento imediato. Ele não é descrito como guardião, nem como mediador, nem como entidade de sistema. Ele é tratado como um variável instável. Essa ausência de definição é o que torna ameaçador. Porque dentro da estrutura apresentada até agora, todas as entidades têm funções compreensíveis dentro de algum tipo de lógica: proteção, observação, intervenção e adaptação. Mas que quebra essa expectativa ao existir fora dessas classificações conhecidas, sugerindo a presença de um elemento que nunca se encaixa na taxonomia estabelecida dos anjos ou sistemas. Isso abre a possibilidade de que o universo de Angel Hair não esteja apenas expandindo suas camadas, mas revelando uma hierarquia ainda mais profunda. Uma estrutura onde nem todas as entidades seguem regras de mediação emocional e interação humana previsível. O gancho também implica uma mudança de escala narrativa. Até aqui, os conflitos estavam centrados em experiências individuais, Jonah e Saga, ou em sistemas específicos, RX e Terex. A introdução de Mike sugere algo mais amplo, uma força ou presença que pode operar além de um único sistema, talvez até além de mídias conhecidas dentro do universo da série. O silêncio que segue sua menção é igualmente importante. Não há explicação imediata, não há tentativa de neutralização do mistério, há apenas suspensão. E essa suspensão funciona como um dispositivo narrativo deliberado. O espectador não recebe fechamento, apenas a confirmação de que a estrutura apresentada até agora não é o topo da hierarquia, é apenas um nível intermediário de algo maior. Assim, o gancho para a próxima temporada não promete respostas imediatas. Ele promete deslocamento. A ideia de que tudo o que foi compreendido até agora, anjos, jogos, intervenção emocional e sistemas conscientes, ainda podem ser reorganizados por uma presença que não se encaixa em nenhuma dessas categorias. E nesse ponto, a narrativa deixa de sugerir continuidade simples e passa a sugerir reescrita de estrutura. Porque Mike não é apenas uma nova peça no tabuleiro. Ele pode ser alguém que muda as regras do próprio jogo.